Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre gramática e vamos trabalhar um assunto muito importante que é a questão da semântica. Por que é tão importante? Porque no Enem, a parte de língua portuguesa, o que é mais cobrado é a questão de semântica, porque trabalha muito interpretação, trabalha muito enunciados, contextos, o sentido que aquelas palavras podem ter dentro daquele contexto. Por isso que é um assunto tão importante. O assunto de língua portuguesa do primeiro ano é basicamente uma base para você responder às interpretações textuais do Enem. No caso da semântica, nós vamos começar com uma frasezinha para mostrar na prática para vocês. Veja só, celular e direção, uma ligação perigosa. Vocês percebam que tem uma palavrinha, ligação, que essa palavra, dependendo do contexto, dependendo da situação, ela pode ter dois sentidos diferentes. O primeiro deles pode indicar uma conexão, ou seja, entre o uso do celular e estar dirigindo ao mesmo tempo. É uma conexão e, no caso, uma conexão ruim. Seu segundo sentido de ligação é o que? Uma comunicação por telefone. Então, isso é semântica, é interpretar o sentido que a palavra tem, que o enunciado tem, dentro de um contexto, dentro da situação em que ela foi utilizada, certo? Para isso, vocês vão precisar entender dois conceitos, o do léxico e o do vocabulário. Primeiro, léxico é um conjunto de palavras que compõem um idioma, certo? É quase como o nosso dicionário. Tá lá o conjunto de palavras e são palavras do nosso idioma, no caso da língua portuguesa. Vocabulário não. Vocabulário é um conjunto de palavras que pertence a um determinado indivíduo, ou seja, cada pessoa, cada um de nós tem um próprio vocabulário, tem um próprio conjunto de palavras que utiliza no dia a dia, certo? Vamos ver o próximo. Bom, dentro do estudo da semântica, nós temos os sinônimos. Assunto, a gente acha até que não deve ser levado em conta, que é coisa simples, vai lá no Google e pesquisa. Mas o sinônimo é uma estratégia muito útil na redação do Enem. Então, primeiro, o que vem a ser um sinônimo? Bem, são palavras que, em alguns contextos, em algumas situações, podem ter um sentido idêntico ou até um sentido aproximado, semelhante, que é o caso aqui de garoto, guri, rebento, filho e pivete. Percebam que todos querem dizer a mesma coisa. E no segundo nós temos elimina e exclui, o mesmo sentido. Alegre, feliz, bonito e belo, mas precisamos ter uma atenção muito importante em relação ao sinônimo. Qual seria? Esses sinônimos, dependendo da situação, eles podem ter um efeito ou de agradar, ou de agredir uma outra pessoa. Então, a escolha da palavra, a escolha do sinônimo pode ter um efeito na outra pessoa, no seu interlocutor, em quem vai receber a mensagem. Por exemplo, no caso da primeira linha, que é garoto, guri, rebento, filho, pivete. Querem dizer a mesma coisa? Querem. Mas chamar o filho de alguém de pivete, em algumas regiões do Brasil, pode ser uma agressão. Guri é como nós chamamos meninos no Rio Grande do Sul. Entenderam? A escolha do sinônimo interfere no efeito pretendido no ato da comunicação, na hora de escrever um texto. Por isso que tem aqui embaixo dois exemplos, mas que são efeitos totalmente diferentes. O primeiro é, você passa na frente de uma loja e está escrito lá, loja de agrotóxicos. Quando você ouve a palavra agrotóxico, parece uma coisa meio chocante, parece que é algo negativo. Todo mundo já pensa logo em veneno na lavoura e lavar a fruta e tudo mais. Quando você vê o segundo, usando sinônimos, que não precisa ser exatamente uma única palavra, você pode usar expressões que signifiquem a mesma coisa. Então, nós temos agora o quê? Loja de defensor agrícola. Quer dizer a mesma coisa, quer dizer agrotóxico, mas para a sociedade parece algo mais leve, mais bonito, menos agressivo. Entenderam? O cuidado que nós temos que ter na escolha do sinônimo, ele muda todo o efeito pretendido. Por exemplo, dizer que alguém está gordo
dizer que alguém está obeso. Por exemplo, trabalhar uma redação do Enem com uma palavra como pessoas gordas ou pessoas obesas. Para o corretor, o efeito é completamente diferente de um sinônimo para o outro. Por isso, nós temos que ter cuidado para não parecer tão agressivo na hora de fazer a redação também. Por exemplo, velho, idoso. Muito diferente de chamar uma pessoa de velho e outra pessoa de idosa. Doido, louco, maluco ou uma pessoa com desequilíbrio mental. Então, cuidado na escolha do sinônimo. Essa escolha pode ser muito, muito, muito determinante na nota de vocês na redação do Enem. Então, sempre que tem um assunto de gramática no primeiro ano, costuma ser avaliada lá na redação do Enem, ou até na interpretação mesmo. Bom, nós temos mais dois conceitos muito importantes e muito importantes também na questão de interpretação, que é o sentido genérico e o sentido específico. As palavras da nossa língua, elas possuem esses dois sentidos. O que seria um sentido mais genérico? É um sentido mais abrangente, mais aberto, maior. É o caso que nós temos aqui, do hiperônimo. Hiper, vocês sabem que é muito, super, aberto, bastante, grande. Então, cidade é um sentido muito genérico, pode ser qualquer cidade, não está especificando nada. Por isso, o sentido genérico. Quando eu digo ouricuri, aí sim, o sentido passa a ser específico. Então, passa a ser chamado de hipônimo, porque o sentido parou ali. É só ouricuri. Cidade, hiperônimo, pode ser qualquer cidade do Brasil, tem muitas opções. E o hipônimo, ouricuri, que é o nome próprio, parou ali. Hipônimo é sentido específico, certo? É quase como se eu estivesse trabalhando substantivo próprio e substantivo comum. No caso do hiperônimo, seria um substantivo comum. E o próprio seria o nome da cidade, que é ouricuri, que é o sentido hipônico da palavra. Aluno pode ser qualquer um do infantil 1 até o terceiro ano do ensino médio. E o William é uma coisa mais específica, então aluno hiperônimo, William hipônimo, certo? Sentido genérico, sentido específico. Aí, um último exemplo, livro pode ser qualquer um, de qualquer gênero, de qualquer título, de qualquer autor. E a Escrava Isaura, título, um livro importantíssimo na nossa literatura, costuma cair em vestibular, costuma cair em SSA, é o hipônimo do livro hiperônimo, ou seja, a Escrava Isaura é o nome específico do genérico livro. Então, só recapitulando, tudo que é genérico é hiperônimo, pode ser muito aberto, várias opções. Tudo que é específico é hipônimo, parou ali, fechou ali, só tem aquele significado, certo? Vamos lá, agora trabalharemos um pouquinho de coesão textual. Por que coesão? Sinônimo, hiperonímia, hiponímia, tudo isso é cobrado na redação do Enem. 200 pontinhos vale, 200. Porque vocês sabem que não pode repetir palavras. Se eu não posso repetir palavras, eu vou usar sinônimo, uma expressão que substitua aquela para que ela não seja repetida, certo? A coesão é a sua habilidade de fazer o texto progredir, ter uma sequência lógica. E o que é que eu uso para isso? Eu uso sinônimos em primeiro caso. Aqui, que é o caso do hipônimo e hiperônimo. Veja só, Ouricuri completou 117 anos. A cidade está bem diferente de sua fundação. Um texto sem coesão textual repetiria Ouricuri várias e várias e várias e várias vezes, ou até a palavra cidade mesmo várias vezes. O que foi que ele fez? Ele usou o hipônimo Ouricuri e, para não repetir novamente, ele pegou um termo mais genérico que tem a mesma semelhança e usou cidade. Isso é coesão textual, isso vale 200 pontos na redação do Enem. No segundo caso, é a outra maneira de você trabalhar a coesão textual, que é pronomes. Porque o pronome é uma palavra que ou substitui o nome, evitando a repetição, ou acompanha esse nome. O aluno chegou.
para não dizer o aluno de novo, eu peguei o pronome pessoal, no caso, um pronome pessoal do caso reto, ele, e já coloquei logo na frente do texto. Então, o aluno chegou, ele estava bastante nervoso. Então, a importância do assunto do primeiro ano vai ajudar muito nos textos de vocês, a fazer com que esse texto possa fluir. E a terceira forma de coesão textual é usar palavras que liguem as orações, que unam essas orações, e não é qualquer palavra, são palavras que possam estabelecer uma ligação, um sentido entre essas orações. Coloquei o mais básico, que é o mas. Estava muito nublado. Primeira oração. Agora eu vou acrescentar mais uma informação em relação àquela. Eu posso colocar sua pontuação? Posso. Mas também eu posso querer mostrar um efeito, por exemplo, de adição, de contrariedade, de alternativa. Lembra das conjunções que vocês viram no nono ano? Aquelas conjunções são mecanismos de coesão. Aí o caso tem o mas não parece que vai chover. Esse mais é um mecanismo de coesão. Então, o primeiro mecanismo é sinônimos. Segundo mecanismo, o uso de palavras que podem substituir ou acompanhar o nome, que é o caso dos pronomes. E o terceiro método de coesão, mecanismo de coesão, são as conjunções, são aquelas palavrinhas que você usa para unir as orações, certo? Próximo, antônimos. Vejam só, os antônimos são palavras que possuem significados opostos, ou completamente opostos ou aproximados. No caso, feio e bonito, dia e noite, bem e mal, alegria e tristeza. Percebam que um é o oposto da outra. É um recurso muito utilizado na poesia. É chamado de antítese. É uma figura de linguagem muito usada. Mais para frente que vocês vão ver a figura de linguagem. Então, o antônimo é simples. Palavras que têm significados opostos. Vamos ao próximo. Agora sim, muito cuidado com os homônimos, tá? Homônimo é uma palavra que podem ser semelhantes, idênticas na pronúncia, na grafia, porém o significado ele é muito diferente. Por isso que a gente chama de palavras diferentes, que podem ter mesma pronúncia, mesma grafia, ou só a pronúncia ou só a grafia. O primeiro exemplo, os antigos pensavam que a terra era chata. E o segundo, essa novela é muito chata. Percebam que as palavras são idênticas na escrita, idênticas na pronúncia. Isso é um homônimo. Porém, o significado é oposto. Oposto não, desculpa. O significado é diferente. Olha, no primeiro caso, chata é de achatada, de reta. No segundo caso, essa novela é muito chata, tem sentido de entediante, nada interessante. Então, quando a palavra é idêntica na pronúncia, quando a palavra é idêntica na escrita, no livro de vocês não tem, mas acrescentem. Nós chamamos isso de homônimas perfeitas. Acrescenta aí. Segundo caso, durante o almoço tivemos uma surpresa. Eu almoço sempre tarde. Almoço. Veja só. Almoço e almoço têm a mesma grafia, mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Almoço fechado, almoço aberto. Isso é homônima. E é homônima homógrafa, porque tem a mesma escrita, não tem a mesma pronúncia, certo? O terceiro caso, a cesta básica está muito distante. A cesta básica está muito distante. Vamos ao cinema na sexta-feira. Sexta com C, sexta com S. No primeiro caso de cesta é a cesta objeto, onde você coloca os itens, certo? Como uma cesta de basquete. E no segundo caso é o dia da semana, que também pode indicar um numeral ordinal, como a sexta pessoa de uma fila. Então, nesse caso, não temos a mesma grafia, mas sexta e sexta têm a mesma pronúncia. Nesse caso, é homônima homófona. Então, recapitulando, homônima perfeita, mesma escrita, mesma pronúncia. Homônima homógrafa é a mesma escrita, não é a mesma pronúncia. E homônima homófona, a mesma pronúncia, porém escrita diferente. E sempre lembrando que o sentido é sempre diferente.
Esses são os homônimos. Agora temos os parônimos. Parônimos são palavras diferentes, tá? Elas podem até ter uma diferençazinha na letra, uma letrinha e tudo mais. Basicamente, poucas diferenças. Porém, o significado é completamente diferente uma da outra. Olha, e ela é muito traiçoeira no que diz respeito à interpretação, no que diz respeito à produção textual. Porque uma letrinha muda o significado e acaba destruindo o meu texto. ONU propõe plano de combate ao tráfico de armas. Tráfico significa que é algo ilegal. Tráfico com C. Se eu tiro C e coloco um G, esse parônimo já mudou completamente o significado. Rodovias terão um aumento intenso no tráfego. Agora eu indico um movimento, no caso aqui um movimento de veículos. Então a diferença de um C para um G mudou de algo ilegal para movimento. Por isso que o parônimo é tão perigoso. Tem que ter muito cuidado. O caso de absolver, soltar. Absolver, o oposto disso. Pegar, agarrar. Mandado. Mandado é uma ordem judicial, com D. Mandato com T é um período de um cargo público. No caso, o mandado, a polícia leva um mandado, uma ordem, para que a pessoa cumpra, ou vá até a delegacia e tudo mais. Já o mandato é aquele período em que o prefeito fica, ou que um funcionário público concursado ou só contratado fica, certo? Para finalizar hoje, nós temos a tarefa, a página 170 de língua portuguesa. Como é só uma página, fica para hoje. Na próxima semana, língua portuguesa, nós vamos fazer a culminância dos exercícios. Para isso, todo mundo vai ter que estar online, certo? E vamos corrigir juntos. Vamos ter que fazer aí uma bela de uma conferência para fazer a frequência e para fechar já talvez uma notinha de teste. Tchau, até a próxima semana.